Amigos, boa noite. Como vocês viram, meu nome é Humberto Fabre, pelo tempo de espiritismo mais conhecido como Tutmés III, o faraó mumificado. Foi como eu me senti. A própria múmia espírita. E que me perdoe, né, que me perdoe o Alexandre o Grande, que me perdoe o Júlio, o César, e que me perdoe Napoleão Bonaparte. Pela simetria, eles foram o mesmo espírito. Né? O Tutmés III, o faraó guerreiro, o Alexandre o Grande, o Júlio César e o Napoleão Bonaparte. Quem quiser pesquisar a respeito, porque o espiritismo também traz-nos essas curiosidades. Pode procurar o livro Os Senhores do Mundo, que é da autoria daquele grande estudioso desencarnado em 2013, Hermínio Corrêa de Miranda. Aliás, de Hermínio Corrêa de Miranda, conforme nós dizíamos para as nossas amigas há pouco, tudo que você puder estudar é uma coisa simplesmente impressionante em matéria de conhecimento, cultura espírita, intelectualização. Estude-o, porque para entendermos com profundidade a codificação, depois do estudo da codificação, evidentemente, e as obras de André Luiz e outros, Hermínio Miranda realmente faz um trabalho excepcional. Bom, nós também não podemos deixar de falar de livros, né? Nós estamos trazendo aqui para um novo... Ué, não está andando. Pode falar que eu já vou. Eu preciso mudar. Aham. Deve ter É a pecinha que fica atrás do computador, no problema. Tem problema. A gente começa de novo. Agora vai. Nós estamos trazendo da nossa psicografia o último lançamento, que é o Sacrifício por Amor. Esse livro trata de uma história iniciada em 1247, aonde, por desentendimentos entre famílias, as situações vão se desdobrar em 7 séculos seguintes. Nós vemos como relacionamentos, por vezes mal resolvidos, acabam se estendendo para, não só para a questão de anos, mas às vezes a questão de séculos. Tanto é que André Luiz, no Ação e Reação, nos traz um caso de obsessão que já durava 1000 anos, de perseguição entre as criaturas, paradas, evidentemente, no tempo. Nós trouxemos ele como lançamento, e além de outros livros, né, também que estão aí à sua disposição, e também alguns em inglês. Esses são alguns deles. Temos também, como dissemos, em inglês. Geralmente nós falamos em promoções, principalmente na época de Natal. Né? Você compra qualquer um custa 10, mas se você levar 2, você paga apenas 20. Só que isso mudou hoje. Nós recebemos de uma editora que nós doamos livros também lá no Brasil, nós recebemos esta obra, O Despertar do Amor. E não é justo que você pague pelo livro. Então, hoje, se você comprar um livro, vai ajudar o centro, porque a renda é para o centro. Então, nós podemos fazer isso assistindo o centro. Você leva, então, o Despertar do Amor gratuitamente. Né? Então, vale a pena, porque nós temos agora amigo secreto, presentes de Natal e coisas do gênero, e nada melhor do que um livro que pode, às vezes, como já aconteceu, né, na vida de muita gente, encaminhar pessoas. E vale sempre a pena lembrar Emmanuel, através da psicografia de Chico, que nos ensina que, se na nossa reencarnação inteira nós salvar significa educar, orientar, abrir caminhos, uma pessoa, nós ganhamos a reencarnação. Uma pessoa, nós ganhamos a reencarnação. Se nós dermos encaminhamento, não é todo uma assistência, encaminhamento, luz para uma criatura, né? Condição dela raciocinar, dela se conscientizar em algum determinado ponto, diz ele, nós ganhamos a reencarnação. A nossa proposta como tema, ela é um tema bastante simplificado para as nossas reflexões, principalmente neste período que nós vamos
fazer reavaliações, geralmente. Não é um problema assim de data, mas é muito normal, às vezes, nós, né, nos programarmos para o ano que vai se iniciar, vamos ter contato com familiares, etc. Então, trouxemos um tema para nossas reflexões a respeito, claro, da vigilância sobre nós mesmos. E, para isso, nós começamos com esse símbolo que você conhece bem, não é? E por que o sinal amarelo? Porque o amarelo significa atenção. E este aspecto da atenção já é lembrado, já é ensinado por Jesus há mais de 2000 anos. É o processo da vigilância, quando ele nos ensinou que nós deveríamos procurar vigiar e orar. Vigiar quem? Nós mesmos, não a vida do vizinho. Porque às vezes a gente vigia bem o vizinho e ora por nós, né? Mas é vigiar a quem? Nós mesmos. O quê? Os nossos pensamentos. Não aquilo que nós pensamos sobre nós, mas aquilo que de fato nós somos. Porque às vezes eu posso ser um tremendo de um egoísta e me acho um cara legal. Okay? Não é o que eu penso a meu respeito. É o que de fato eu sou. É esse processo do trabalho de reformulação da criatura. Porque, óbvio que ninguém vai se depreciar. E se isso esteja acontecendo, é necessário não só unir a assistência espiritual, como também a parte terapêutica. Porque isso é uma situação que pode levar o indivíduo a ações muito mais graves em relação à sua própria existência. Por isso é importante nós procurarmos nos conhecer aquilo que de fato nos move, os nossos desejos mais íntimos, etc. E como é que nós fazemos isso? Esse é o sinal, prestando atenção. Não é verdade? E temos 3 maneiras de fazer isso. 2 delas são as mais simplificadas. Uma delas é manter o contato com uma criatura e prestar atenção nas reações da criatura com as nossas atitudes, a nossa postura. Situação número 1. Situação número 2 é o inverso. Como nós nos comportamos, qual é a nossa postura, quais são as nossas reações quando da ação ou da postura de terceiros, sejam eles familiares ou não. E o terceiro, evitável, mas necessário da criatura nela mesma, se chama um processo que você, eu não gostamos e não precisamos passar. Mas é opcional, seja consciente ou inconsciente. É a dor. Ela não é obrigatória. A dor é o reajuste da criatura nela mesma. Não se engane. Deus não castiga ninguém. As suas leis são educadoras, não são punidoras, não são punitivas. Elas educam as criaturas. Deus jamais, né, o amor absoluto, jamais vai mover qualquer ponto dentro das suas leis para castigar a sua criação, o que não faria o menor sentido. Na realidade, é o ajuste da criatura nela mesma. De que maneira? Nós temos uma fatalidade evolutiva e todos nós sabemos dela. Nós, todos, sem exceção, seremos bons. Por quê? Porque o DNA divino, ou seja, a genética divina, faz parte da nossa, desde a nossa criação, ou seja, está íncito em nós, não é atributo. Atributo, no português eu atribuo. Atributo no francês é íncito. Por isso que às vezes você vê uma colocação a respeito que considere como íncito, ou seja, está na criatura a ser desenvolvido. E no período que nós estamos vivendo, nós não podemos dizer que já não alcançamos resultados bastante razoáveis numa série de quesitos. Por isso a necessidade de nos valorizarmos, sim ou não? De olharmos para nós com aspectos positivos, de não... Nós temos possibilidade, como dizia Stephen Hawking, de olhar as estrelas. Por que é que às vezes a gente insiste de olhar para o chão? Veja que é uma condição que a criatura se impõe. No nível de conscientização que nós temos, não é possível
não é? Que nós nos permitamos a essas situações e valorizemos as conquistas que nós estamos fazendo, tanto individual como coletivamente. Essa é uma realidade. Quando isto não aconteça, a essência divina na criatura, ou seja, em nós, vai procurar fazer o quê? Nos colocar de volta para o centro. E toda vez que eu resista, eu crio atrito, eu gero atrito. Atrito gera calor, que a gente trata como dor. A dor é o reajuste da criatura nela mesma, seja consciente ou inconscientemente. Por isso que André Luiz, espírito na psicografia de Chico, no livro Sinal Verde, diz assim: a dor é um aviso de que algo não vai bem e que é necessário nós nos analisarmos, seja ela de que natureza for. Veja a maravilha que nós somos como essência divina. Nós temos alertas poderosos em nós mesmos para nos encaminharmos. Nós temos essa sinalização em período integral para que nós não cometamos deslizes, desatinos, que nos comprometam quando nós falamos aí de 7 séculos, né, que nos comprometam na nossa caminhada evolutiva. Até porque uma reencarnação, não é, meus amigos, dura muito pouco. Querem ver? Quem é que vai chegar? Biologicamente, nós estamos capacitados a chegar aos 125 anos de idade. Quem vai chegar lá, por favor, levante a mão. Nossa, tá boa a coisa, hein? Contamos 8, 9, 10, 125 anos. Se vocês não chegarem, os mentores estão registrando, você vai ter um problema quando chegar lá. Né? Muito bonito, hein? Enrolando na casa espírita, imagina? Mentindo na casa espírita. Vocês que tratem de chegar aos 125, porque se nós formos antes de vocês, já que eu também não levantei a mão, nós vamos conferir esse negócio lá, ao vivo e a cores. E se você não chegar com 125, nós vamos te garantir um umbral para você ver o que é bom para tosse. Ok? Estamos conversados. Muito bem, mas é uma realidade. Mas o que são 125 anos, pessoal? Nós colocamos a condição de acharmos que 7 séculos, quando falamos do primeiro livro, é muito tempo, porque nós vivemos pouco. Não é? Se você estivesse vivendo em Júpiter, numa das dimensões dele, conforme a Revista Espírita, de agosto de 1864, uma existência em Júpiter, numa das dimensões, é de em torno de 400 a 500 anos. Como Deus sabe o que faz, não? Você já imaginou se aguentar aquela mala sem alça 500 anos, mano? Ou o pessoal te aguentar, não é? 500 anos. E lá a comunicação já é mental, que é uma conquista que nós estamos, não é? Gradativamente. Estamos chegando muito próximo. Muitas coisas nós já não precisamos da palavra articulada, é uma beleza. Isso é capacitação nossa. Né? E é fantástico isso. Nos comunicamos de maneira cada vez mais sutilizada. Somos nós, esses espíritos. Não é que, por vezes, dão mais valor nas manchetes desagradáveis de jornais. Somos essas criaturas, não somos espíritas, somos nós espíritos. Essas criaturas, grande parte dessas criaturas deste planeta, não só de encarnados, como também os que estão em dimensões paralelas. Então, a comunicação lá é mental e os cães fazem o serviço doméstico. Olha que maravilha. Você chega em casa, o Lulu já preparou o jantar, já cuidou das coisas e coisa do gênero. Eles continuam sendo cães, mas a pata dianteira, segundo diz Bernardo de Palissy, comunicação através de Sardou para Kardec, a pata dianteira tem o formato de mão. E eles é que fazem, providenciam isso. Bom, enquanto a gente não tem essa situação, vale a pena prestar atenção em nós mesmos. Até porque, sabe o que acaba acontecendo? A realidade é que por que às vezes a gente pensa tanto em pessoas que nos feriram no passado? Não é verdade? A ONU apresentou um estudo há 4 anos atrás dizendo que, lamentavelmente, uma grande parte da sociedade
planetária vive da seguinte maneira: 75% da mente voltada para o passado, 20% para o futuro, 5% no presente. Sabe o que é isso? O indivíduo não constrói absolutamente nada. E a neurolinguística explica com facilidade. O passado é que era bom, está fugindo do presente. No futuro é que vai ser bom, está fugindo do presente. Não vai ter futuro, porque não constrói nada. Né? O passado nos trouxe até aqui, excelente. O futuro é subjetivo. Claro que não vamos deixar de ser previdentes, mas a realização está no aqui e agora. Na hora que você sair daqui, diga para a pessoa que você gosta, que você ama, diga que você ama. Diga coisas boas para as pessoas. Se você morar sozinho, sozinha, diga para você na frente do espelho. Coisas positivas, coisas boas. Porque o melhor momento que você, eu, nós temos é o hoje e é o agora. Não é fato? É o hoje, é o agora. Eu trabalhei numa casa muito grande, uma casa espírita muito grande no Brasil. Eu ainda não estava mumificado. E eu cheguei a ver várias pessoas, já falei aqui outras vezes, estou repetindo, 2 ou 3 casos de pessoas que desencarnaram tomando passe. Não está preocupado, tá? Façamos por isso que continua o amarelo aqui, uma pergunta para nós mesmos. Se eu desencarnasse hoje, como diz o professor Cortella, aliás, que eu sou fã de carteirinha, que falta eu faria? Não é verdade? Se você desencarnasse hoje, que falta você faria? Isso não é de Humberto, isso é de Cortella. Mas é para a gente pensar. Por que então, se nós temos o hoje, a gente fica rolando com situação no passado? Você tem que ter cuidado para não reviver aquele momento. É por isso que você vê exatamente casos dessa maneira, sabia? O obsessor adora encontrar gente presa ao passado. E não é obsessor desencarnado só, não. Encarnado também. Gente desocupada, gente infeliz, gente que é derrotista por natureza. Eles adoram pessoas presas ao passado para ficar trocando as suas lamúrias, as suas lamentações, esticando as situações doentias, enfermando criaturas, já que eles querem dividir a sua enfermidade por não ter consciência de que são enfermos, gravemente enfermos. Não precisa ter receio de gente desencarnada. Gente encarnada também obsedia, sim ou não? Gente encarnada também nos acessa quando nós fazemos o quê? Nós atraímos energeticamente as criaturas, por isso que semelhante sempre vai atrair o seu semelhante. É energia pura. Se dá, nós somos atraídos e atraímos situações e pessoas, estejam essas pessoas nesta ou em outra dimensão, exatamente de acordo com os nossos interesses. Por isso que dissemos a princípio, não é o que eu acho a meu respeito, mas sim aquilo que me move, que de fato eu preciso me conscientizar a respeito e trabalhar dentro da medida do possível, não é? Sem grandes exageros, e valorizar os aspectos que são descobertos em mim mesmo, ou seja, em nós. A Emmanuel, de novo, nos recorrendo a Emmanuel, que nos diz o seguinte: quando nós descobrimos que temos um hábito, porque hábito está automatizado, não é? Então a resposta é automatizada. Quando nós nos conscientizamos que temos um hábito desagradável, nós já evoluímos. Por quê? Porque agora saiu do automático. Vai haver repetições, mas já tem consciência sobre. E aí nós já evoluímos. Olha que maravilha! Então, se assim descobriu, ótimo, agora vamos fazer um exercício para, não é, substituí-lo. Quanto tempo vai durar, não importa. O importante é que a gente já descobriu.
Isso é muito significativo nas nossas propostas de abraçarmos o espiritismo ou o cristianismo, ou seja, nós sairmos da mesmice. Esse é o convite que o Cristo nos traz, para que nós saiamos da mesmice. Foi exatamente esse convite que ele veio fazer há mais de 2000 anos. E nós, aos poucos, estamos abraçando. E precisamos abraçar de forma inteligente. Até porque gente que fica atrelada a esses aspectos, não é? Alguém que fica atrelado às coisas negativas, a uma visão negativa sobre si mesmo, é alguém que produz forma pensamento densa e escura. Ou seja, por isso que espíritos menos qualificados acessam criaturas negativas e coisa do gênero. Por quê? Dada a densidade vibratória que o indivíduo tem, ele está no nível, no patamar dele. Vou dar exemplo. Eu gosto de ilustrar para servir de exemplo. Você já deve ter visto ou soube por alguém, etc., os casos, por exemplo, de solicitação de empréstimo sem devolução que acontece nas grandes cidades do Brasil, não é verdade? O indivíduo chega e diz, me dá a carteira. É um empréstimo sem devolução. Né? E é assim, irrecusável, você sente vontade de emprestar, não é assim? Né? Não só a carteira, como o carro e tudo mais que ele pedir, porque, sendo espírita, você é muito dado, você é muito dada, né? É dando que se recebe, não é assim? Então, muito bem. Já percebeu, em alguns casos, que o indivíduo vai naquele veículo que é mais simples, no entanto, tem um veículo muito mais moderno, aonde provavelmente ele teria mais resultados? Você já soube de histórias dessa natureza? Deve ter sabido, né? Por quê? Por quê? O indivíduo não te vê quando você procura vibrar, pensar no bem, vibrar coisas boas, valorizar-se. O indivíduo não te vê. Por quê? Porque a densidade vibratória é diferenciada. Ele vai exatamente para o indivíduo que ele tem uma ligação de natureza vibratória. Por isso que entidades desencarnadas, que não têm competência para determinados tipos de acesso, vão acessar essas criaturas que mandam formas pensamento adensadas e são possíveis de serem visualizadas por essas pessoas. Vou dar um exemplo mais interessante ainda. Por que será que aquele mosquito do chikungunya não picou o miserável do meu vizinho, e sim a mim? Por quê? Porque eu o atraí com a minha densidade vibratória. Você tem muito pernilongo, muriçoca e coisa do gênero, que você diz que você tem sangue bom, que eles gostam do seu sangue. Não é só do seu sangue que eles gostam da sua emanação energética. De medo. A pessoa vai próximo de um local e diz assim, nossa, está quase no horário de ter borrachudo. Né? Chama borrachudo. Também. Está quase no horário. Ponto. Abriu a sintonia. É o receio. É o receio. Abriu vibratoriamente, o bicho não tem consciência, dizer, peraí, tem uma vibração do cara que está com medo. Ele é atraído pela... Porque é um ser vivo, ele é atraído pela energia emanada pelo indivíduo. Então, ele vai para aquele que já se classifica como um sangue bom para muriçocas, borrachudos, pernilongos, né? E assim vai. É assim que funciona. Por que funciona dessa maneira com inseto, não funciona dessa maneira entre pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas? Percebeu como a vida é simples, não? Como as coisas são simples? Não tem mistério nessas situações. E essas coisas todas ficaram escondidas em grupinhos que, né, não passavam a informação para frente. São essas coisas simples. Todas essas situações são simples. Porque a vida é simples. Só tem alguém que é complicado.
Nós é que complicamos a coisa. Porque a vida em si é simples, a reencarnação, a programação reencarnatória é simples. Simples. Pega os mensageiros de André Luiz e vejam lá os depoimentos. No máximo, uma programação reencarnatória enche uma mão, quando muito. Porque o restante é tudo livre-arbítrio. Então é simples reencarnar, fazer programação reencarnatória, para fazer mais do que se programou, é simples. Ou não? Aí as pessoas dizem, mas é fulano porque é fulano, ciclano porque é ciclano. Valorize-se. Valorize-se. Preste atenção, se não é o nosso livre-arbítrio que de repente faz com que situações ocorram na nossa existência, por pontos de vista, posicionamentos equivocados que nós sabemos que são e nós mantemos por uma questão de orgulho. Eu não vou dar o meu braço a torcer. Ponto. Se você tiver alguém, você chegue com muito amor e diga assim, você vai sofrer, miserável. Porque vai. Porque vai. Porque a criatura está montando para ela mesma, quando não somos nós mesmos essas criaturas. Por isso, muito cuidado com essas situações, porque esses assessores extrafísicos ou físicos se locupletam nessas energias geradas por mentes que são incautas e presas a ideias fixas, que é o famoso monoideísmo mental. Indivíduos que ficam vibrando no mesmo diapasão e dão margem não só para desencarnado, como para encarnado, como situações, etc. São verdadeiras, e é uma verdade, muita gente carrega um calabouço psíquico, cheio de coisas mal resolvidas. E que se não resolveu lá atrás? Porque não tinha solução, solucionado está. Não é verdade? Esse problema não tem solução, solucionado está. Qual é a solução? Não tem. Mas a pessoa se prende e fica se remoendo sobre a situação. E passa ano, etc. Quando você não ouve a expressão, essa eu vou levar para o túmulo. Não vai. Vai levar para o berço, depois do túmulo. Claro, porque vai reencarnar com a situação que levou para o túmulo. Porque não para no túmulo. Se parasse no túmulo, estava resolvido, mas não para. Então, pessoal, nada de carregar, não é, essa situação, porque pesa muito em suas vidas, pesa muito na vida da criatura, na nossa vida. Não carregue o mundo nas costas. Libere-se das coisas, a começar do guarda-roupa. Agora eu vou pegar muitas pessoas aqui. Aquela moda que a gente espera voltar e deixa, mas eu gostava tanto da camisa, nós os meninos primeiro. Aí nós vamos, ao tempo, nós vamos aumentando a musculatura lateralmente. Se bem que espírita não tem barriga, ele tem cinturão acumulador de fluido vital. Né? Mais fino. E aí você já percebeu que fica aquela camisa refrigeradora, assim, que fica musculoso, tudo abertinho, assim. É aquela camisa que refrigera. E aquela calça que você, menina, usava e chamava cocota. E aí você coloca a calça, fica aquele zíper com decote em V. Quando você não vê no aeroporto o neguinho passando com o travesseiro, porque só dorme com aquele. E às vezes passam uns que não tem babado, está babado. E leva aquilo. Vai desencarnar, vai ficar aonde? Preso em que valor? No travesseiro. Se você levar o travesseiro para casa, você leva ele junto. Pega nos domínios da mediunidade e veja o caso do espelho lá. Não é para meter medo em ninguém. Né? Mas veja o caso do espelho. Para quem gosta de antiguidade, em todo caso, compra a antiguidade, faz uma prece antes e depois leva para casa. Você nunca sabe quando você está levando o brinde. Você nunca sabe. Pois é.
Porque, na realidade, a moça, nesse caso em questão, o rapaz era francês e estava voltando com a família para a França e disse para a moça, eu vou deixar esse espelho para você ficar se lembrando de mim, porque eu vou voltar para casar com você. Então tá. Aí ele foi para a França, para Paris, e ele voltou? Você voltou? Não, ele também não. E ela desencarnou. E ela tinha uma ligação com o espelho. Aí levaram o espelho para o museu e ela foi junto. Claro, os mentores vão, uma hora, né, auxiliá-la na medida da conscientização da criatura, porque ela tinha uma ligação com aquele espelho, e aquele espelho era a ligação com o sujeito. Então ela ficou presa no espelho. Simples assim. Quem é que disse isso? Olha que coisa impressionante. Jesus. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não tem novidade nenhuma. A doutrina espírita não é novidadeira. Ela é cristianismo redivivo. Por isso vale a pena nós nos libertarmos. Esse também tem indicações ótimas. O nome dele era Lier Laudin. Ele viveu, estima-se que se ele viveu há 531 anos antes de Cristo, não é? Ou conhecido como Lao Tse, que não é nome, quer dizer grande senhor ou velho mestre. Né? E ele tem uma informação muito interessante, porque atribui-se a ele o Tao Te Ching, ou chamado Livro do Caminho da Virtude. Junto com a Bíblia, é um dos livros que foram mais traduzidos no mundo. Se você tiver oportunidade, né, acesse essa obra que você vai gostar. Chegou para o lado ocidental apenas em 1900, quando começou a ser publicado em Londres. Mas ele tem, entre outros, um ensinamento que é fantástico. Ele diz o seguinte: se você está deprimido, você está vivendo no passado. Se você está ansioso ou ansiosa, você está vivendo no futuro. Se você está em paz, você está vivendo no presente. Escolha. Não é genial? O sujeito, se é que ele existiu, porque existem dúvidas, pouco importa se existiu ou não, mas os ensinamentos existem. São 500 anos antes de Cristo. Veja a profundidade que ele tem em relação àquilo que pode nos torturar em relação a passado, presente e futuro. Por isso, em relação, a gente precisa parar de olhar para trás. A gente já sabe onde esteve, não é verdade? Precisa saber agora para onde vai. Certo dia, eu vivo sendo convidado para certas situações. E eu fui convidado para ir numa moça que fazia leitura na cebola. Eu disse, não é possível que isso exista. Eu disse, deve ser uma choradeira miserável, né? Porque leitura na cebola. Aí a pessoa me disse o seguinte, não, ela corta a cebola no meio e olha e vê todo o seu passado. Eu disse, não precisa. O meu passado não me interessa mais. Eu já sei. Não é verdade? Olha aí. Você já sabe onde você esteve. Para que você precisa? Agora você só precisa saber para onde vai. Por isso que tem um dos grandes sábios, que é Heródoto, que nasceu na Turquia e morreu na Itália, neste período também, quase 500 anos antes de Cristo. Ele diz assim, pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. É lá. E não espere 2019, não. Faça isso hoje. Faça isso hoje. Proposta no hoje. Chegue em casa diferente das outras vezes. Você já fez esse teste, não? Porque às vezes nós somos tão rotineiros que nós fazemos até o mesmo caminho. Checamos a porta mais de uma vez, porque isso já é enfermidade. Se fechamos a porta ou não, se fechamos a janela, se fizemos... Ou seja, por quê? Porque está no automático. Preste atenção nas mínimas coisas para prestar atenção em você. Essa é a técnica. Porque se nós não prestamos atenção nas mínimas coisas, nós não prestamos atenção naquilo que nos importa. É a mesma coisa que tomar remédio. Não é? Tem gente que toma... Bom, tomei ou não tomei? Tomei ou não tomei? Bom, se eu tomei, eu vou ficar bem. Mas se eu não tomei, eu posso morrer. Mas se eu tomar de novo, eu tomo uma overdose e morro. Então o que eu faço? Eu tomo ou não tomo? Tomo ou não tomo? Tomo ou não tomo? Por que não prestou atenção quando tomou? Não é verdade?
Eu estou tomando a minha medicação. Medicação, medicação, eu. Põe na boca. Cara, é impossível você esquecer. Não é verdade? É impossível. Mas não, as pessoas se torturam com as coisas que são mínimas. Já está no passado. Tomei. Já está no passado. Olha a energia despendida. A gente acha que gasta fluido vital com coisas assim que são... É no conta-gota. E aí, desencarna-se, conforme diz André Luiz, muito tempo antes do programado, que ainda pode ser esticado, e ele vai dizer, é grande o número das criaturas que saem do corpo físico muito tempo antes da hora. Muito grande. Por quê? Ansiedade, situações que são corriqueiras, que vão minando o sujeito gradativamente. E aí chega uma hora que o organismo reclama. E às vezes, depende da reclamação, fica muito grave. Por isso, pensar nas coisas do passado sem transformá-las em lições de vida sempre leva a pessoa para climas mentais e emocionais negativos. Não permita que criaturas depreciem você. Não permita que criaturas doentes queiram dividir a enfermidade com você. Não sou exemplo para ninguém, mas, às vezes, aquela situação, na criança mesmo, você é estúpida. A gente não sabe o dano que está promovendo, não é para esta existência, é para o espírito. Você não tem jeito. São coisas desse gênero. Você não serve para nada. Você é um inútil. Você é burro. Faça isso. Ou se já não te fizeram. Se te fizeram, reverta esse processo. Porque isso não é uma realidade na tua vida. Isso não pode gerir a tua vida. Eu vou te contar um episódio meu, que não sou exemplo, apenas o que me aconteceu. Eu nunca psicografei na vida. Fiquei trabalhando mediunicamente muito tempo, nunca psicografei nada. Aí, a primeira psicografia que eu fiz, tinha lá um dirigente que ele era uma beleza, porque ele era um rinoceronte numa sala de cristal para analisar o trabalho que as pessoas faziam. Aí ele pegou a psicografia e disse: você não dá para coisa. Eu disse, então tá. Mas aí, metidinho, disse assim, hoje eu não dou para coisa. Pode ser que um dia dê. Aos 57 anos de idade, eu comecei a psicografar. Eu estou com 62 e, graças aos bons espíritos, com 50 livros lançados. E um deles virou peça teatral. Isso porque eu não acreditei no que o indivíduo me disse. Então não acredite no que te disseram. E também não diga para ninguém nada semelhante. Não acredite quando te depreciaram, porque às vezes te depreciaram por terem pura e simples inveja da tua capacidade. Porque quando eu não sou tão bom quanto você, ou preguiçoso para não me esforçar como você, eu te jogo para baixo, ou procuro te jogar para baixo para você ficar no mesmo nível. Não aceite esse tipo de situação em nenhum momento da sua vida. Não divida, não deixe que dividam o lixo dos outros, os outros dividam o lixo deles contigo. Porque você, eu, nós somos espíritos, criaturas especiais de Deus e únicas. Não existem dois iguais a você. Só existe você. Por isso, esses são os aspectos.
deixar de viver essa confusão mental, né, e de lembranças de pessoas e situações do passado que machucaram e machucam até hoje, porque a gente permite isso. Aliás, uma boa parte desse pessoal já deve ter desencarnado, não está mais nem por aqui, a não ser na nossa mente, né, que não para de remoer coisas antigas e mofadas psiquicamente. O pessoal às vezes já até desencarnou, mas a gente vive, não é, com o mofo, com o ranço daquelas situações em nós quando não é mais necessário. Então, o ponto é, também não adianta ficar se remoendo e pensando como teria feito algo diferente, porque já foi, já passou, agora é passado e a vida continua. Sim ou não? Se nós tivéssemos a experiência do hoje, quando nós cometemos os nossos equívocos, em outra época, nós não teríamos cometido. E o que foram, senão experiências para nós que nos trouxeram no hoje, não é assim? Então o negócio é sair do escafandro, que às vezes a gente se coloca, ou permite que alguém coloque em nós, e irmos literalmente para a luz. Por quê? Porque nós somos isso, nós somos luz, então nós precisamos olhar para nós mesmos, olhar para a nossa frente, deixar as coisas escuras do passado se dissolverem nessas ondas do discernimento e dos sentimentos melhores, e também não precisa, nesse processo de autoconhecimento, nós estudamos os temas espirituais, sabemos que o semelhante atrai semelhante. Dissemos isso desde o princípio. Então, nada de deixar que espírito, seja encarnado ou desencarnado, fique surfando nas nossas ondas de passado mal resolvido. E tem aqueles que vêm fazer recordação, vêm fazer terapia de vida passada na vida presente conosco. Você lembra daquilo? Eu não lembro. E você quer saber? Já foi. Já foi. Mas você foi lá. Hoje não é mais. A situação, se fosse para nós vivermos nesse processo de rememorar, de remoer, nós lembraríamos de todas as nossas existências anteriores. O que seríamos nós hoje? Se não criaturas falidas desde o princípio. Imagina você ter esse processo todo de equívocos que foram o quê? Gerados por primitivismo da criatura. Por isso, não há necessidade, não é tanto você como eu, todas as pessoas somos um conjunto de qualidades e temos também defeitos. E estamos aqui para a gente melhorar, então não precisa ser anjo para, de repente, não é, se verificar essas melhoras. Se bem que ser um anjão assim até que é bem legal. Aí, né? Já que vai ser anjo, não pode ser qualquer meia-boca de anjo. Né? Mas o fato é, você não precisa ser anjo. Mas o fato é que a realidade é essa. As pessoas acham que melhorar-se é transformar-se de tal maneira que todos os aspectos que gerem a nossa vida, que nos trouxeram aqui, que são base para ela, eles têm que ser completamente reformados. Não é para reformar, é para transformar. Reformar, a gente tem que arrancar a coisa velha, mas aquilo é que nos trouxe, então a gente transforma. Não é? Se estamos meio bons, agora a gente vai procurar ser inteiro. Mas tem uma base que nos trouxe até aqui. Tem uma base consciencial que nos trouxe até aqui. Não dá para pegar isso e jogar no lixo, não é impossível. Nós estamos com ela, tem que fazer um processo de transformação naquilo que não for positivo. Tem aqui algumas dicas, todas elas são simples. Aliás, nem podia ser diferente, não podia ser complicada. Primeira, faça o seguinte, ria mais de si mesmo. Não é verdade? Ria de você mesmo, de coisas engraçadas. Lembre de coisas bacanas assim. Você pode estar no trânsito, etc., onde você estiver. Né? Aqui em Orlando é uma beleza, né? O trânsito daqui é uma maravilha, porque nos testa a paciência de todas as maneiras. Né? Vocês que moram em Orlando sairão daqui muito mais pacientes do que eu, que moro em Coral Springs. Entendeu? Não tem nada lá. Você vai no centro de Coral Springs, a gente vai lá. O que é o centro de Coral Springs? Tem uma sorveteria, etc. Você não tem desafio na paciência. Aqui você tem o tempo todo. Não é? O trânsito aqui te desafia em tempo integral. Lá não tem graça. Então, veja, objetivos são simples, de você se sentir mais feliz, externando essa felicidade. Até porque mágoa pesa, que é uma coisa. Não é? Pesa em nós, transfere para o outro, e o que é pior, atrai mais. Quem é magoado atrai pessoas magoadas.
atrai enfermidade, porque já está na base enfermo. Nós somos espíritos, como dissemos, vamos nos lembrar disso. Somos uma mistura de estrela com carne. Não é verdade? Então, faça com que brilhe. Não foi Jesus que recomendou isso? Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Olha que beleza, hein? É um ensinamento de mais de 2000 anos. Pratique o bom combate e vença a si mesmo. Tem mais algumas coisas, até porque ninguém é perfeito. Não é fato? Olha que maravilha. Estamos num planeta onde não dá para a gente fazer assim para ninguém, porque os outros 3 dedos estão virados para nós mesmos. A gente está num processo onde nós somos semelhantes. Estamos melhores em algumas coisas, necessitando melhorar em outras. A gente então precisa ir tocando a bola e melhorando todo dia um pouquinho e se lembrar dos mentores que sempre dão uma forcinha especial. E aonde a gente estiver, seja feliz. Mas seja feliz hoje. Não adie para amanhã. Aonde a gente estiver, seja feliz. Aonde nós estivermos, vivamos Jesus. E para lembrarmos de Jesus, que estamos para comemorar o seu aniversário, e é o motivo de todos nós para essas reuniões bonitas que fazemos, né, em relação, que já começa em dezembro, muda o tônus vibratório de parte do planeta, e a Lívia foi muito feliz, porque influencia outras partes. Porque o que acaba acontecendo? De quem é essa responsabilidade? É nossa. Pensamos nos familiares, pensamos nos presentes, pensamos em pessoas que já partiram, ou seja, a saudade, a alegria de revê-los, etc., vai fazendo o quê? Nós vamos colocando essas energias, essas formas de pensamento positivas no ambiente. Muda completamente a vibração, minimiza situações complicadas, delicadas de algumas regiões até. Nós ficamos mais em paz, então aproveitemos isso, esse momento, vamos nos deixar contagiar. O homenageado não é aquela figura que foi feita por um marqueteiro em 1931. Aliás, esses caras são o problema da humanidade. Se os marqueteiros não existissem, esse também nem palestra faria. Aí o mundo poderia ser melhor, porque o dito cujo daquela formatação que você conhece foi a propaganda de um refrigerante em 1931. E o cara era bom, porque conseguiu fazer valer até hoje, mas o aniversariante é ele. Para homenageá-lo, nós trouxemos uma mensagem, que se chama, inclusive, Mensagem de Natal, que é de Maria Dolores, desencarnada, que Francisco Cândido Xavier, na reunião do Grupo Espírita da Prece, na noite de 17 de setembro de 1988, em Uberaba, recebeu esse soneto. Diz Maria Dolores, através do lápis de Francisco Cândido Xavier. Desejava Jesus ter as palavras certas, para exaltar-te o luminoso dia. Do pouso humilde às mansões opulentas, tudo é festa de paz e de alegria. Recordamos Belém, na noite em que surgiste, a estrela, o vento frio, as casas as escuras e as vozes cristalinas que cantavam. O enviado nasceu. Glória a Deus nas alturas. Entretanto, depois de teus ensinos, veio o dragão do ódio, armando a guerra, e separou em fúria os grupos e as nações, marcando a sangue e pranto os caminhos da terra. Passam conquistadores inclementes, reclamando poder no ouro que os seduz. Matam, furtam, mas morrem esquecidos. E a multidão prossegue. Ampara-nos, Jesus. É por isso que hoje repetimos. Enquanto 20 séculos se vão, fica Jesus guardando-nos a vida, celeste amor do nosso coração. Muita paz.